Oi, como vai? Boa tarde, bom fim de tarde para você. E eu acredito que você deve estar bastante curiosa, bastante curioso. E hoje a gente vai receber uma pessoa muito incrível, a doutora Cláudia Albino, e ela vai poder contar para nós um pouquinho do muito que ela faz. Um trabalho incrível, diferenciado, especial, feito por quem ama o que faz. E isso faz toda a diferença, porque quem sabe o seu porquê vai atrás do como. E a doutora Cláudia vai explicar para nós. Ninguém melhor do que ela para falar isso para nós, certo? Então, vamos chamar a doutora Cláudia aqui. Vamos lá. Aí. E para você que está chegando aqui. Ahá! Ah! Olá! Oi, meu anjo! Como vai você? Olha, eu até peguei um chazinho gostoso, porque hoje é um dia muito especial, querido, né? Olha, De aconchego, né, Rê? de aconchego, Aconchego. Olha, para você que está chegando aqui, eu quero dizer uma coisa. Primeiro, antes de tudo, Lê Graciano, tudo bom? Olha, Oi, Lê. tá chegando aqui. Bem-vinda. Muito obrigada. Aproveita, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aproveita. Manda um aviãozinho para aquele amigo, para aquela amiga. Traz as suas perguntas, porque hoje é um dia muito especial. A gente está aqui na frente de uma pessoa especial que ama aquilo que faz e vai poder explicar para nós coisas que acho que outras energias, outras esferas, outros campos, junto com ela, tá certo? Ninguém melhor do que ela para falar, mas eu vou te apresentar, só quero dizer, Claudinha, muito grata por você estar aqui. Até a música parou. Até a música parou. Não, então vamos contar? Eu vou pedir primeiro para você se apresentar, mas eu quero dizer para vocês que vocês não têm... Gente, até a música parou. Vocês acreditam? Vocês não têm ideia do que aconteceu aqui. Não sabe. Então conta, começa a contar. Essa é a doutora Cláudia Albino. A doutora Cláudia vai dizer um pouquinho quem ela é, mas ela vai contar primeiro a história da música. Gente, música, o que é isso? Volta para cá. Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Renata, te agradeço de coração o convite para o nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que hoje nós vamos aprender bastante, vamos compartilhar bastante situações aqui. Alegria. E aí eu aproveito para pedir a vocês que estão aqui com a gente, se tiverem dúvidas, comentários, coloque aqui no chat e aí nós vamos conversando, tá bom? Bom, inicialmente Tá bom. eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo e com a Renata, conforme ela falou, né, agora há pouco, Não, que a respeito a da doutora Cláudia vai música. explicar, porque apareceu uma mensagem, não foi possível visualizar o arquivo, houve um... Gente, vocês não têm ideia o que aconteceu. Deixa ela contar. Na verdade, ontem à noite eu e Renata estávamos conversando, né, a respeito de uma música para a gente iniciar a nossa live, para a gente bater um papo, para que todos fossem bem recepcionados. E eu já estava deitada, né? E assim que eu acordei hoje cedinho, fui buscar uma música que eu achava que de repente pudesse abrilhantar a nossa tarde hoje aqui, né? Minha, da Renata, de todos nós que estamos aqui.
E curiosamente, eu fui buscar uma música na qual eu passei para Renata, e a Renata me contou uma história muito linda, que tocou demais o coração dela, e que eu acho que nós já começamos a constelar a partir de hoje de manhã. O campo é uma loucura. Parece que o campo já tinha sido formado. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Gente, vou passar até para a Renata vocês não falar a têm ideia. respeito da emoção dela, que por mais que eu tente colocar, eu não vou conseguir. Olha, eu quero que vocês se conectem aqui. Eu improvisei, tá, gente? Ah, não vai dar para ver. Não? Os bonecos estão aqui. Ai, que lindo! Ai, eu não Ah, acredito! Ai, todos os bonequinhos, aliás, alguns, né? gente. Estão aqui. E a partir dessa situação que aconteceu hoje de manhã, eu vou pedir para Renata compartilhar com vocês. Rê, Com certeza. conta para eles. Eu quero contar para vocês assim, olha só como tudo isso, tudo é energia, tudo é energia, e assim, eu vou falar para vocês, eu vim de um final de semana em que eu estava numa imersão e a gente estava falando da vibração. E muitas vezes, eu tive a compreensão de que muitas vezes o meu entorno não estava da forma como eu gostaria. Por quê? Porque eu desejava, posso até vibrar, mas eu tinha ainda dentro de mim mágoas e ressentimentos. Tá? E se a gente não limpa isso, a gente não consegue fazer com que o entorno... Por quê? Porque toda mudança é de dentro para fora. É igualzinho ao ovo. Se ele sofre a pressão de fora para dentro, ele quebra. A vida vem de dentro para fora. E aí, a doutora Cláudia, que está presenteando a gente hoje. Olha só, a gente trocou abraço, carinho, e eu pedi a ela, e a gente estava falando, vamos escolher uma música especial? Vamos. E eu fui deitar e acordei assim, puxa, tem que ser uma coisa que faça sentido para esse aconchego, porque isso aqui é um aconchego. Olha só, até os bonecos vieram, né? Até os bonecos vieram. Então, a doutora Cláudia faz parte de um presente na minha vida que a pandemia trouxe. Então, olha para isso. Com certeza. E, gente, quando a doutora Cláudia me enviou a música, vocês não têm ideia. Eu comecei a tocar, assim, eu dei o play, eu desabei a chorar de emoção. E vocês sabem por quê? A minha mãe faleceu dia 31 de outubro, às 19 horas, de Covid. E nunca eu senti tanta saudade da minha mãe como agora. Oi, Silvinha! E assim, a doutora Cláudia me mandou, assim, a minha mãe. Ela mandou minha mãe. Ela mandou um carinho da minha mãe para mim. Ela nem imagina. Eu desabei a chorar de emoção. De emoção. E ela, doce e querida, ainda falou para mim, eu vou escolher outra música. E eu falei, não. Tá tudo certo, tá tudo perfeito. A minha mãe adorava essa música, minha mãe amava essa música. E aí eu queria muito pedir para a Cláudia, eu vou chamar a Cláudia, a Cláudia, doutora, a Claudinha. Eu queria muito pedir para ela me explicar o significado. Olha só, a música do filme Em Algum Lugar do Passado, que traz toda um presente, uma poesia, né? E agora é com você, minha linda. Explica pra gente. Na verdade, eu diria assim, né? Que eu e a Renata, nós estamos vivendo lutos muito parecidos.
porque ela se despediu da mãe no dia 31 de outubro e eu me despedi do meu pai no dia 13 de novembro. Então, as nossas forças, elas estão unidas nesse sentido, né? Nós estamos em luto, nós estamos com a nossa dor muito aflorada. Então, o que que eu acabo vendo, né, Renata? Algo que eu fiz sem querer e que tocou ela de uma forma muito delicada, muito íntima. E por conta disso, deve ter sido remetido muitos pontos do passado. De repente, situações até que não ficaram acabadas. Não sei, não conheço sua relação com sua mãe, não sei. Mas houve de uma forma uma conexão. Algo conectou, algo que uma ferida que está extremamente aberta ainda, imagino, e de alguma forma conectou. Às vezes pode ter sido, às vezes é por uma música, por um cheiro, por uma lembrança, qualquer coisa que venha a nos tocar. Tenho certeza que a Renata não tem mágoas, não tem assuntos inacabados com a mãe, é só realmente a saudade, a forma que foi. Então, tudo, absolutamente tudo que possa vir a lembrar e a homenageá-la de alguma forma, foi feito. Então, Rê, o que eu te digo? A nossa conexão aconteceu hoje já desde manhã. De repente não foi entre nós duas, mas foi em quem veio antes de você e que é maior que é você, que é sua mãe. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a nossa honra, eu quero deixar consignado aqui na nossa live para ela, aonde quer que ela esteja, Amém. e principalmente respeitando a religião de cada um, tá? Sem dúvida. Do meu coração. Amém, eu recebo, agradeço. A Elândia está aqui, o Rodrigo. Vocês têm ideia que eu estou tentando colocar a música, travou aqui. Como é que pode a internet do celular funcionar e do computador não funcionar? E estava tocando a música, eu ouvi tudo, gente. Porque, na verdade, não é, Renata? Parece que essa música veio para nos conectar ainda mais nesse momento aqui que nós estamos passando, né? Querendo ou não, ela foi uma vítima dessa pandemia, infelizmente. Sim. Então, muitas coisas passam pela nossa cabeça, não tem jeito. Mas o importante é que você está aqui para honrá-la, para entender que é menor que ela e que hoje ela tem uma nova caminhada. Eu não conheci sua mãe, mas eu vou mostrar aqui uma bonequinha, ó, para a gente ficar conectada. Ok. Aqui. Okay. Nela, ela tá aqui. Engraçado que eu bati o olho nela e eu vi aqui, de repente, sua mãe. Não sei. Okay. Não sei. Ela está aqui. Vai ficar aqui, aqui junto, aqui embaixo. Obrigada. E é isso é. Pode falar. Eu queria muito que você explicasse pra gente, porque assim, gente, isso aqui que aconteceu hoje e que eu me debulhei aqui e falei, caramba, que coisa mais forte. Foi muito lindo. E eu recebi algumas perguntas, alguns comentários, e aí eu quero pedir, passar para vocês desfrutarem da Cláudia. E eu queria te perguntar como é que começou o seu trabalho com constelação sistêmica, de que modo entrou na sua vida e como isso aconteceu e como é que está nesse momento.
Sim, na verdade, a constelação, ela aconteceu na minha vida, vamos dizer assim, que sem querer. A hora que eu vi, eu já estava completamente envolvida. Depois que eu fiz o meu curso na formação em desenvolvimento humano, a constelação fazia parte. Quando eu adquiri a minha formação, eu não sabia. E logo antes, um pouquinho antes, né, da pandemia ser decretada oficialmente, que foi em março do ano passado, eu passei uma semana reclusa dentro de uma instituição onde nós aprendemos muitos princípios, vivemos muitas coisas, no sentido o de quanto que é real. É uma prática terapêutica, na verdade. Não sou formada em terapia, não sou terapeuta, porém eu venho estudando os princípios da constelação, tendo em vista que Bert Hellinger, quem é o pai da constelação, aonde ele se baseia em 3 ordens. É a ordem do pertencimento, é a ordem... Vamos prestar atenção nisso. A Cláudia está trazendo para a gente toda a explicação, a base, os pilares do estudo. Vamos lá. É o pertencimento. Aonde que é o pertencimento? O que essa lei diz? Baseada em 3 leis do amor, 3 leis do amor universal. É aonde todos nós temos o direito a pertencer a um grupo, a uma família, aonde nós temos, sim, sempre que nos sentir desta forma, abraçados, convictos, felizes, não importa, ninguém, de forma nenhuma, tem que visualizar de uma forma diferente. Nós temos uma família. Ah, mas eu não me encaixo. Não, mas você tem uma família. Você tem pai, você tem mãe, você tem toda uma ancestralidade que vem atrás de você. Então, essa é a do pertencimento. Existe também a lei da ordem, que é: quem chegou primeiro deve ser respeitado, deve ser honrado. O que eu quero dizer com isso? Eu sou menor que minha mãe. Minha mãe chegou primeiro. Minha mãe é menor que minha avó. Minha avó chegou primeiro. Eu sou menor que meu pai. Olha então, só o que a Cláudia está trazendo. Então, depois que você explicar a terceira, pode perguntar. Então, deixa ela falar. Olha o que ela está trazendo. Olha a ordem. Então, quando existem inversões de papel, nós estamos, de certa forma, desrespeitando ordens. Exatamente. Ordens que estão ligadas a leis maiores. A leis maiores, sim. A gente vai usar aqui, por exemplo, eu sou menor que minha mãe. Eu sou menor que meu pai, porque eles chegaram primeiro. Perfeito. Independente de quem independente seja minha mãe, de quem seja. Independente, Perfeito. Sem julgamento nenhum. A gente não fala em julgamento aqui. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E temos também a ordem do equilíbrio, que é a de dar e receber. Sempre deve haver um equilíbrio na balança para que as relações deem certo, para que todas as situações fluam de uma maneira transparente. Porque sempre que alguém se sentir maior do que aquela pessoa ou deu a mais do que em tese aquela pessoa poderia receber, vai haver um desequilíbrio. Perfeito. Isso é importantíssimo. Perfeito. Em exemplos de cursos. Exemplos, por favor, vários. Em exemplos. Porque por tem exemplo. Gente que acha que só vale para relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Não. Então, joia. Não. Vamos lá. Imagina. Vale todos os relacionamentos. Vale para a sociedade, vale para... Para tudo. Para tudo.
Imaginem, eu quero que vocês imaginem uma situação. Uma mãe que trabalha, um pai que trabalha e contrata uma babá para criar aquela criança que é o filho do casal. Aquela babá, por mais que ela seja remunerada, por mais que ela tenha muitos agrados naquela relação de trabalho, prestação de serviços, eu já vi na minha família, ela nunca daquela criança. A mesma coisa nas relacionalistas. Da mesma forma. Por que que às vezes o empregado vai buscar uma ação trabalhista? Por quê? Às vezes não é pela pecúnia, não é pelo dinheiro, mas sim porque ele se sentiu destratado, não se sentiu desvalorizado, porque ele entende, puxa, o meu empregador chegou nessa situação porque eu coloquei minha mão de obra, porque se não fosse eu, ele não estaria assim. Estou cuidando de um caso desta forma. Então, quando não existe equilíbrio no dar e receber, muitos conflitos ocorrem. Olha só. Entenderam? Olha para isso. É muito comum. Olha, muito. Até na relação, olha, eu não sabia. Olha para isso. Exatamente. No início da pandemia, eu fiquei sabendo de um caso no interior aqui de São Paulo, no qual um pai era dono de um supermercado e ele veio a falecer de Covid. Um pai jovem. E era algo assim do coração do pai. Os filhos começaram a discutir. Começou a haver problemas ali. Em 3 meses, infelizmente a sociedade e a empresa quebrou. Por quê? Era um mercado pequeno, de bairro, mas não houve entendimento. O filho mais novo quis assumir o lugar do pai. Não respeitou o que o filho mais velho queria fazer, tendo em vista que o filho mais velho era o braço direito do pai. Caramba! O mais novo chegou, quis mudar tudo. O mais velho não teve condição de ir contra e, infelizmente, a empresa quebrou. Eu acompanhei isso. Olha. E agora, a gente pode perguntar? Gente, vocês podem perguntar. Ela tá aqui, ela é toda nossa. Sabe o que é isso? Pode perguntar, Pode. Claro. Tô com problema aqui. A gente, óbvio que dentro daquilo que você puder falar, quando não puder, você falar. Não né? Posso! Lógico. Mas assim, então, por exemplo, pelo que você estava explicando, olha, tá cheio de gente aqui, viu? Prestigiando você, viu? Cheio. Muito obrigada a todos. E aproveitem, perguntem, aproveitem. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença da constelação normal, aquela em que as pessoas participam, e a constelação com bonecos? E aí eu aproveito, você me perdoa, mas eu vou abusar. A Amanda tá entrando aqui para te prestigiar lá de Votorantim. Oi, Amanda! Gente aqui. e eu quero fazer uma pergunta para você. Existe uma diferença entre, assim, do efeito? O efeito na constelação com bonecos é o mesmo em relação ao grupo? Sim, o efeito ele é absoluto. O efeito ele é absolutamente o mesmo. Não muda nada, Renata. Não muda nada? Não muda nada. Eu,
Na verdade, eu já tive a felicidade de participar das duas formas. Eu, quando fiz o curso, eu participei de um grupo onde eu fui escolhida para ser uma adolescente, representar uma adolescente de 14 anos. E assim, de você sentir aquela vivência, era inacreditável o como e o quanto você consegue voltar na tua adolescência. Então eu senti tudo aquilo na ocasião. Era uma menina fora do casamento, rejeitada pelo pai, mas que ela foi colocada ali para constelar. Sim. E na mesma situação a gente fez desta mesma forma, porém eu visualizando como boneco. Mas A conta, mesma como constelação. assim você estava manipulando? Manipulando, eu quero dizer o seguinte, manipulando, me perdoe, eu usei uma expressão totalmente inadequada. Não, Manipulando, querendo dizer, assim, faz de conta que isso é o boneco. Posicionando o boneco, é isso? Você estava posicionando ou conta, porque eu tô realmente querendo conhecer. Na verdade, uma pessoa ela foi constelada e ela escolheu entre lá os alunos, eu era aluna, quais pessoas que iam estar representando a sua família. E na ocasião ela olhou para o meu rosto e me viu uma garota de 14 anos. Ok. Entendi. A gente, quando você se candidata para participar das sessões, você tira totalmente o seu julgamento de lado, você apenas aceita e vai. Foi o que me aconteceu. Fui para esta constelação e participei ali durante 2 horas. Depois disso, o nosso instrutor realizou a mesma constelação, só que ele abrindo a mesa com os bonecos e colocando os mesmos personagens. Okay. O que ele gostaria de mostrar para nós? Que não existe diferença nenhuma. Então, cada personagem do grupo conseguiu ver a mesma reação nos bonecos. Que bacana! E conta como é que vocês veem isso, de que forma isso se manifesta, o campo se manifesta nos bonecos. Porque, assim, muita gente me perguntou, mas de onde vem a ideia, a história de fazer com bonecos? Então, eu estou passando para você e eu Claro. também estou curiosa. Lógico. Então, conta como é essa percepção de vocês analisarem corporalmente ali o espaço dos bonecos e veem isso. Na verdade, o que acontece? A constelação, ela sendo em grupo, presencial, você vai estar entre pessoas das quais você não conhece, tá? E tem pessoas que não se sentem à vontade em compartilhar uma dor, em compartilhar algo muito íntimo dela. A constelação fechada, em que a pessoa não fala abertamente, é isso ou não? Não, na verdade ela começa contando a história e aquelas pessoas vão se conectando com ela. Aí ela, por exemplo, vai chamando eu, uma irmã, uma mulher, a mãe, o pai, no caso, tinha uma amante. Então ela vai determinando ali nas pessoas. Então, por exemplo, tem muita gente que não se sente à vontade de abrir sua dor, uma dor dessa, no meio de pessoas que ela nunca viu, ou até mesmo em pessoas que ela conhece. Sim. Com os bonecos, a constelação ela é feita de uma forma privada. São os bonecos, o constelador e o consulente. A pessoa que vai ser constelado. Então, conta uma coisa. Gente, vocês estão reparando, ou seja, assim, para uma situação de pandemia, de isolamento, a melhor coisa. Assim, a gente pode falar que é a mesma coisa que a luva que encaixou na mão? Pode falar? Exatamente isso. Exatamente isso. Então Caí eu quero saber mais.
E isso é feito como? É presencial? É Dá possível, para por exemplo, fazer. a gente fazer uma sessão online de falar e Sim, você sim, dispor? Nossa, sim. Na verdade, existe a possibilidade de ser online. Eu já fui constelada de forma online, tá? Porque o que que acontece? O meu pai, eu fui fazer direito em razão de um pedido, uma ordem dele. E para ele eu tinha que seguir na faculdade, na profissão, fazer carreira e tudo mais. Só que apareceu o coach na minha vida. Quando eu comecei a estudar, ele falou assim, mas que bobagem, você já é advogada, você tem filho pequeno, você tem que concentrar seu estudo na tua faculdade. sério? Sério, É mesmo? muito. Eu falei assim, pai, mas é algo que eu gosto, que me faz bem, que eu posso aliar junto com os meus clientes. Eu não vejo dessa forma. Tudo bem, respeito. E continuei fazendo o meu curso. Continuei. Veio o curso da constelação. Quando eu terminei o meu curso, que foi num domingo, eu liguei para ele, pai, eu fiz o curso de constelação, vamos constelar? E Ele falou assim, aí? você fez? E aí? Eu falei, eu fiz. Ah, eu quero. Não houve tempo. Não houve tempo para isso. Menina, ele queria? Mas Ele ele queria? queria, ele Como chama queria. seu pai, Cláudio? Rui, 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 o seu Rui. Rui. Nossa, seu Rui. E aí, o que que aconteceu? Eu colocava a mesa para constelar, eu não conseguia. Por que que eu não conseguia? Porque vinha ele na minha mente. Você não é para fazer isso. Você é advogada. Você é advogada. Eu ia para as minhas sessões de coach, eu não conseguia fazer. Por quê? Eu sou advogada. Advogada não tem que mexer com isso, não tem que mexer com desenvolvimento humano. Liguei para uma amiga, fiz a constelação online. Depois desta constelação, aí eu comecei a constelar. Só Sério? depois disso, quando eu coloquei Menina, na mesa. E eu compartilhei isso eu com tô ele. boba. E ele chorou. E ele Sério? chorou. Ai, gente, Sério. que coisa mais linda. E ele Nossa. chorou. Foi E muito como foi bonito. isso? Aí ele. Ai, não tava celular. Aí Tão bonito. você travou. Ai, me conta, porque eu tô assim, querendo saber. Imagino que vocês também. Ai, travou. Vocês estão me vendo, me Fui eu ouvindo? que travei? Quem que travou? Eu não. Você voltou agora. Eu travei? Em, em, Eu falei, não, travou e tem que voltou. voltar, tem que voltar. Conta uma coisa, Claudinha. Então, Ele chorou nessa representação? então, na verdade, ele chorou pela situação que eu falei para ele que eu tinha feito o curso e Conta. que depois que eu tinha constelado e colocado eu e ele na mesa, ele tinha me dado a permissão. E a partir daquele momento eu estava livre para começar a constelar. E aí ele chorou de um Ah, lado e eu chorei de outro. Mas infelizmente não houve tempo de nós dois sentarmos. E foi algo assim magnífico, ai, magnífico. trava. O que que eu quero dizer com isso? Que, Por favor, fica bonzinho. fato, de nós termos alguns entraves, algumas situações, sei, cada um Claudinha, situações das quais, depois que a gente toma consciência, a gente entende que não precisa mais e que tá tudo bem. Ninguém vai desrespeitar
pai e mãe. Jamais, jamais nós somos menores. Nós honramos, estamos aqui somente por conta deles. Se não fosse por conta deles, não existiríamos. Mas não quer dizer que a gente tem que manter os mesmos costumes. A gente ama, respeita. Mas se não fizer sentido para nós, a gente pode fazer de uma outra forma. Isso eu compartilho porque eu entendo que aos 40 anos eu posso também constelar. Não somente trabalhar com advocacia. Entende? Não sei se está fazendo sentido. Sim. Você pode contar para a gente um pouco mais sobre quando é que como nasceu a história da constelação e que situações olha, tem um monte de gente aqui, um monte de gigante prestigiando você, Zé Augusto Rocha, Obrigada. também, olha, professor de filosofia, mediador de conflitos e ainda Muito por cima obrigada. estudando, um enamorado, apaixonado, estudioso também. Eu queria, desculpa, mas eu estou fascinada e eu vou pedir para você uma coisa. Existem situações em que para você fica muito clara a inversão dos papéis e o quanto isso impacta em toda a ordem, como você estava explicando, né? Você falou que o filho mais velho, por exemplo, naquele caso, o filho mais velho trabalhava com o pai e que o pai faleceu, o filho mais velho queria fazer as coisas de determinada forma, o mais novo entrou, ou seja, ele deve ter atravessado. Então, pela sua explicação, que foi excelente, ele deve ter desrespeitado a ordem das coisas. E aí, consequentemente, então, a empresa que a família devia ter, isso acabou se dissolvendo, foi assim, Cláudia? Foi exatamente dessa forma. Renata, sabe o que acontece muito também? Eu vou compartilhar com você. Tem muitos casais, e isso eu tenho acompanhado um pouquinho. Eu queria saber disso, em relações familiares em que pai e mãe não estão bem, por exemplo, e aí os filhos passam a ocupar lugares que não são deles. Por quê? Por exemplo, se o casal não está bem, o casal não está legal. Aí a mãe vai lá e dorme com o filho. Eu fiz muita terapia para entender certas coisas. A mãe vai lá e dorme com o filho. O filho nem sabe, o filho tem 3, 4, 5 anos, mas intrapsiquicamente, a cama daquele filho pode ser a extensão da cama dos pais. Como é que essa criança vai, né? E eu queria perguntar como é isso, de que forma que isso se manifesta e que a gente pode fazer diferente, né? Para não trazer tanta mala que às vezes não tem necessidade, né? Sim, na verdade, essa pergunta dos filhos, ela é ótima. Por quê? O que às vezes acaba aqui acontecendo? Um casal não está bem. E vamos supor que esse casal tem um filho, 2 filhos. Às vezes, para atingir o outro, o que pode acontecer? Esse pai ou essa mãe se juntar a esse filho para eventualmente desmotivar ou o pai ou a mãe que não está junto. Então, dessa situação, cabem duas respostas. A primeira é que, eventualmente, essa criança ela possa ter terríveis males, adoecer, inclusive, porque por honra àquele que está se sentindo não pertencente mais àquela família, essa criança ela adoece. Mas também, por honra, ela não deixa de ficar junto com aquele pai. Então ele fica no meio, É horrível, é muito triste. Essa criança grita por dentro. Porque ela não tem a vida dela. Ela não tem a vida dela, entendeu? Então ela acaba sendo tomada ali como um cabo de guerra.
Ou uma outra situação, essa criança pode vir a se revoltar. Por quê? Ela ama os dois, ela é filha dos dois. E na cabecinha dela, ela vai entender: como que eu não vou mais ser amigo do outro? E vou ser amigo só de um? Sim. Então, eventualmente, ela pode passar também a desprezar o pai ou a mãe. Isso é E às vezes nem ela muito comum. entende. Pode ser? Não, Às vezes nem ela pode ser. entende. Aí você pergunta para aquela mãe que está constelando, e sabe o que acontece? Ela fala que a mãe dela fez a mesma coisa com ela, com o pai. Aí ela começa a lembrar, ou ela vai verificar, ela vem de uma família onde os casais se separavam, as crianças adoeciam. Isso vem de gerações. Então, para honrar de uma forma ou outra, consciente ou não, ela faz a mesma coisa. Aqui eu não posso ver somente a Renata, eu tenho que ver a mãe da Renata, eu tenho que ver a avó, o pai, o vô, porque não é só a Renata. Entende? Jamais no âmbito da constelação a gente pode ver dessa forma. Ah, porque de repente aquela pessoa é estúpida, é grosseira, ela não entende, ela não fala nada com nada. Calma, pera. Como que era o pai? Como foi a criação? Gente, os nossos pais só deram para nós o que eles receberam. E tá tudo bem, a gente agradece e honra. Nossa, você está me passando assim, e agora eu preciso contar para vocês uma coisa que eu tenho que contar para a doutora Cláudia aqui, porque para quem chegou depois, só para vocês entenderem que essa querida pessoa hoje me mandou uma música, e aí a gente foi ligar, a música, eu ouvi a música 2, 3 vezes até o fim. Aí começou, travou a internet, a música parou. A música que a Cláudia mandou para mim, para a gente colocar, para presentear vocês, que conecta totalmente, é a música de Em Algum Lugar do Passado. Aquele filme maravilhoso, o filme que a minha mãe mais amava. E aí eu desabei a chorar aqui, emocionada. E no final da tarde, eu soube que foi assinada uma carta do inventário da minha mãe, minha querida. Tá? Até o começo não tinha. E aí eu falei, eu vou ficar quieta, porque a gente começou, eu não tinha notícia aqui. Tá bom? Então, eu tô contando isso para você agora, porque a doutora Cláudia tá trazendo coisas para mim. E, ao mesmo tempo, eu compartilho isso que a doutora Cláudia, que a Cláudia está falando. Gente, olha que impressionante. Olha cada coisa impressionante. Eu não acredito no que você está me falando. Isso Pode pode ter sido um grande desemaranhamento. Pode. E eu descobri só depois que eu me divorciei, quando eu fui participar de uma constelação, que por honra e fidelidade à minha mãe, eu não tinha o direito de ser mais feliz do que a infelicidade que ela escolheu para ela. Como ela escolheu infelicidade, eu por honra, também tinha escolhido infelicidade, porque por fidelidade à minha mãe, eu não podia ser feliz. Exato. E aquilo fez total sentido para mim. E isso que você está falando para mim, eu digo que eu agradeço muito, porque eu pude chegar com meu irmão na cama da minha mãe na UTI e eu falei para ela, eu honro você, eu honro a vida que você me deu, eu te agradeço, eu sou grata, tá tudo bem, eu sou pequena, você é a grande, né? Olha que coisa! Eu falei essas palavras no meu pai no caixão. Meu pai no caixão. Minutos antes dele ser enterrado, eu consegui falar com ele. Já tinha falado no hospital, ele estava vivo ainda.
mas eu falei com ele ali nos últimos momentos. É, nossa. Olha. Ai, É. seu Rui, dona Ah, Giovana. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? E eu posso pedir uma coisa para você? Olha, gente, vocês já perceberam que essa mulher ama o que ela faz? Vocês já perceberam o quanto ela é gigante, o quanto ela é incrível, que ela adora isso? Quem quiser entrar em contato com você, pode te procurar como? Fala telefone, eu quero tudo. Eu quero telefone, eu quero o Instagram, por favor. Pode falar. sim, o telefone é o 94600-2206. E o Instagram 94600-2206. E eu vou fazer um post só para colocar isso para vocês, porque eu não vou deixar de pôr. muito obrigada. E o Instagram é Cláudia Albino Souza. Cláudia Albino Souza. Vocês ouviram? Isso. Cláudia Albino Souza. E pode entrar lá no meu e puxar e perguntar, mandar e falar eu quero. E eu quero fazer uma pergunta para você. Em que situações que a gente... uma coisa agora totalmente diferente. Pode? Eu ouvi falar outro dia que a gente tem questões associadas ao pai e questões associadas à mãe. E que, por exemplo, a prosperidade está associada à mãe. É isso? Ou não? A prosperidade é a cara da mãe. É a cara da mãe. A prosperidade é a cara da mãe. Sério? Eu constelei um rapaz semana passada. Meu Deus do céu. Eu constelei um rapaz semana passada e ele tinha sérios problemas com a mãe dele. Inclusive, algumas situações que ele tinha tomado na vida de forma profissional, ele trouxe a mãe e a profissão para o campo. E, incrivelmente, muitas mágoas saíram no campo. E a principal delas, que assim ficou muito claro, era no sentido de que você, a mãe, né, disse ali para ele sentiu que ele dava as voltas na vida profissional dele e não falava com ela. Nossa. Não tinha a bênção dela. Sério? Seríssimo. Homem casado, rapaz casado, com filho, mas muito ligado à mãe. E você falou essa frase que a prosperidade é a cara da mãe. Depois que a gente abre a mesa, tem as cartinhas de mensagem. Esta carta saiu para ele. A prosperidade é a cara da mãe. É incrível isso que você me falou e eu lembrei desse rapaz agora. Sério? Seríssimo. Nossa. Ai, conta mais. Seríssimo. Conta mais. Sabe por quê, Renata? Na verdade, o que às vezes a gente percebe, né? Que às vezes a gente quer fazer algumas coisas ou para fazer diferente do que a família fazia, ou porque não concorda, cada um tem a sua opinião e tá tudo ótimo, tá tudo absolutamente certo. Mas a gente pode esquecer de como que a nossa mãe foi criada, de como que a nossa mãe recebeu tudo. Então, por essa situação, a gente jamais quer machucar a nossa mãe. Muito embora às vezes pode acontecer, sem querer ou é. Lógico. Afinal, nós somos humanos. Inconscientes. Entendeu? Então, a conclusão que esse rapaz ali tirou era que ele não vai para frente porque ele não tem a bênção da mãe dele. Eu fui buscar a autorização do meu pai para isso numa mesa de constelação. Nós choramos juntos. Olha para isso.
É Entendo. muito sério. Entendo, É entendo. Se a real. Amanda estiver aí, você viu, Amandinha, a bênção? Quando a gente vai buscar dos nossos pais, como isso é importante para a vida. É importantíssimo, é importantíssimo. Olha, algo que acontece muito, E conta algo para que mim acontece. como é que a gente faz quando tem uma questão mal resolvida e o pai ou a mãe já foram embora. Conta para mim, tem jeito? Conta para todo Tem, mundo que está aqui. lógico. Dá para ajeitar É, tudo? lógico. Dá? Dá, lógico que dá para ajeitar, mesmo porque não é incomum pessoas não terem se despedido e tudo ter ficado numa boa antes da partida de alguém. É comum, infelizmente, através da constelação, isso pode te trazer um alívio na alma. Entende? O fato de Uhum. você estar ali, o fato de você, Vou. mas que já não está mais. Entendi. Travou. Travou? Não, voltou Cláudia, agora voltou. Cláudia, aconteceu tudo hoje. Você tem ideia que aconteceu tudo? Assim, celular Deixa, carregado, tudo em dentro. deixa eu mostrar os bonecos para quem está aí, para Quero ver que ver, bonitinho. quero Eu ver. tentei improvisar. Peraí. Ai, que bonitinho. E eu vou ligar bem baixinho. Olha que Conseguiu ligar a gracinha. música? Consegui, gente, só para vocês sentirem. Eu vou abaixar mais para não. Vocês, olha a coisa mais linda daquele filme em algum lugar do passado. Nossa, Clau, quantos bonecos são? Ah, eu tenho vários, hein? Eu tô aqui nesse prato, tem mais ou menos uns 10. Não, uns 15, 20. Mas a minha caixa é cheia. Aqui, ó. É, eu posso perguntar para você? Não tá muito alto, não, né? Por favor. É só Não, para. Eu queria. Nossa, que conta uma coisa, qual a idade dos seus filhos? eu tenho uma de 11 e um de 6. Ok. E eu ia perguntar se eles não quiseram mexer nos bonecos, é isso? Já foram os dois constelados. Aham, olha só. Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa. Sabe aquele rapaz que eu falei com vocês agora, da mãe? Sabe qual foi Tem. o boneco que ele se representou? Não. Nossa, Um um bebê, menino. um Um bebê? bebê, Um um bebê. bebê de chupeta. Cláudia, posso falar uma coisa? Nossa Senhora, olha só o quanto se a gente não tiver noção, o quanto isso pode ser maléfico para os filhos e o quanto hoje a gente fala que a gente está carente de pessoas que saibam que é protagonismo, autorresponsabilidade. E porque o mundo está. E não importa, a gente não está falando aqui, não estou julgando ninguém, eu não sou melhor que Não. ninguém. Mas olha só o quanto a gente tem padrões que a gente pode quebrar e fazer diferente. Caramba! Exatamente isso. Você pode Quando me ele dizer se as coisas melhoraram para ele? foi semana passada. Semana Foi passada? Tá. semana passada e ele falou que estava tudo bem, que está tudo bem, mas ainda não percebeu nenhuma mudança muito significativa, mas que ele está bem. Ele Você está pode bem. contar para gente, para quem está entrando aqui, você pode contar para quem está entrando e conhece só um pouquinho como funciona quando você constela, o que acontece, você não pode falar a respeito, como é que você deixa, Claro. quanto tempo leva para cada pessoa, quanto tempo, quanto espaço, por exemplo, eu posso questionar
eu posso questionar assim, levar para você uma situação para constelar. Do inventário da minha mãe, por exemplo. Posso levar essa situação. E aí, no mês que vem, eu posso levar para você uma outra questão ligada ao... Travou, travou. Travou? Eu só ouvi até o inventário. Desculpe. Eu posso levar para você uma questão, por exemplo, esse mês, relativa ao inventário. E no próximo mês, eu posso constelar uma questão relativa a conflito familiar? Sim, pode? Sim. Pode. Okay. Sim. Nós sempre pedimos, por exemplo, a gente faz uma constelação, por exemplo, sobre o inventário, mas que a gente não abra nos próximos 6, 8 meses, novamente, a mesa para o inventário. Entendeu? Olha, gente, posso pedir um favor para vocês? Põe coração aqui, põe um monte de coração para essa pessoa do coração. E assim, pode mandar avião, tudo mais. Eu vou querer mais. Daqui a pouco acabou. Parece que a gente conversou só 7, 8 minutos. Já vai acabar. Aconteceu de tudo aqui. E fala, você falou, às vezes, 8 meses até, não pode, assim, por quê? Explica pra gente, por que a gente tem que esperar? Porque tem que dar o tempo para as coisas acontecerem, tem que dar o tempo para aquele amadurecimento, entende? Por exemplo, é muito comum, Entendo. eu tenho percebido isso, que as pessoas, depois que elas constelam, naquele dia elas ficam sonolentas, sabe? É forte, não tem nada a ver com religião, absolutamente nada, é tudo Fala um pouquinho científico. Fala um pouquinho disso, Cláudia. Porque é muito comum. Por favor, explica, porque tem gente que acha. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo. São situações terapêuticas aonde, através, no caso aqui, bonequinhos, tão somente bonequinhos, a gente consegue fazer com que a pessoa que está buscando resolver um emaranhamento consiga, dê um alívio, dê uma tranquilidade, sinta a paz, fique bem, fique muito bem, entende? Então não tem nada a ver, nada a ver. A sessão, ela geralmente, às vezes, dura 3. Você pode falar um pouquinho disso para explicar isso para as pessoas, que é assim, quando alguém começa a relatar para você um conflito, levar uma questão, você começa a posicionar os bonecos de acordo com o que a pessoa vai te orientando, não? A pessoa posiciona. A pessoa posiciona. E eu não ponho a mão em nada. Não ponho a mão em nada. Porque é o campo da pessoa. E como é que eu faço isso online com você? Conta pra mim. Quando vai fazer online, a gente faz de câmera ligada, né? Através. Eu já fiz pelo WhatsApp. Através com a câmera ligada, a gente coloca. Agora tá frita. A gente coloca os bonecos. E você vai escolhendo os bonecos exatamente da onde eles estão e você vai me falar aonde é que eles vão ficar e qual a posição. Eu não faço nada. Eu só sou um instrumento aqui. Seríssimo. Entendeu? E aí o campo vai se formar de acordo com aquilo que eu escolher e que eu vou colocar. Dá um oi. Exatamente. Ó, esse aqui é o João.
Aparece lá Oi, aqui, ó. Ele tá João! com vergonha, olha lá, ó. Oi, João, como vai? Nossa, Esse menino, tudo bom? esse menino aqui, primeiro, Ah, que querido! sim, para. Ele foi o primeiro, quando os meus bonecos chegaram, a mexer. E sabe o que ele Que fez? Ele legal. pegou um primeiro boneco, ele E eu pegou um queria, bebê. Clau, não, Posso falar? E ele pegou um bebê e falou boa assim: Você noite, não me Roberto. chama E o de que ele bebê? fez? Oi, Roberto! Pode, E sabe o que ele pode? fez? Ele falou assim: Você não me chama de bebê? Eu falei: Eu te chamo, mas você não me trata como bebê. Foi isso que ele fez há um ano atrás. Olha, O que ele quis dizer? Você precisa me dar mais atenção enquanto mãe. Se sim, eu sou seu filho, eu estou aqui, me enxergue. Ele sim, tinha olha pra 5 mim, anos de você idade. fala uma coisa. Olha para mim. Olha pra Já mim. que você me chama de bebê, olha eu aqui, ó. Tá? Gugu Dada. Gente, vocês estão percebendo, gente? Vocês estão percebendo? Tá, então tá, né? Aham, Entendeu? entendi. Eu vou pedir uma coisa para você, porque a gente tá em si pedir uma coisa para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Por exemplo, uma pessoa pode levar para você uma questão em que de uma criança que seja menor e o casal é separado, o casal é divorciado, por exemplo. Eu posso levar essa questão para você sem a presença do pai? Pode levar? Pode, Pode? pode, Tá, pode, pode. Mesmo ok. porque acaba que não constelando a criança. Às vezes, quem vai procurar leva como se fosse para a criança, mas não é a criança, é a quem está gritando, quem não está se sentindo pertencente. Entendeu? Perfeito. Entendi. Entendi. Então é essa Entendi. pessoa que vai acontecer. Essa pessoa que vai constelar. Lógico, a criança entra, ela faz parte do grupo, ela pertence, claro. E, e, Mas a se, gente e, se sabe. apare... e se mostrar, por exemplo, que é uma pessoa que não está aí, não tem como, e tem algum momento em que você vai sentir aí aquela coisa da constelação, que você vai falar, não, aqui a gente não pode mexer? Tem? Sim, Com o sem boneco? dúvida, sem dúvida. O boneco, ele fica totalmente apático. Aí a gente pede licença. Travou, Rê. Ai, deixa a doutora Cláudia responder, por favor. E como é que você Entendeu? Não lida sei, eu também com essa travei aqui. questão? Como você lida, Cláudia, com essa questão? Então, na verdade, de uma forma extremamente tranquila, entendeu? Mesmo porque até antes de eu perceber que aquele personagem, que aquela pessoa não vai participar, a própria pessoa que está ali, ela percebe, ai, não senti, não deu certo. Aí a gente tira, porque sente, você sente. A E gente consegue corporalmente sentir, a pessoa entendeu? Quando não sente? está apto ali. A gente não sente uma Entendi. reciprocidade, entende? Quando você não fica com reciprocidade. Tem que ter muita reciprocidade, muito ali, entende? É muito Entendi. comum, às vezes, neta, sei lá, que o vô morreu e não teve tempo de se despedir, ou tinha uma briga. E aí, então, você não sente aquela reciprocidade de neto com vô. E aí, de repente, essa pessoa hoje é vó e vô, não liga pro neto. Nossa, Ah, caramba! mas você. Aí você vem e fala assim: não, mas vó ama neto. Nem sempre. Nem sempre.
Olha, Dá para consertar? Lógico que dá. Lógico que dá. Mas, entendeu? São repetições de padrões. Padrões, padrões, padrões. Quando você se dá conta que você não precisa repetir o padrão, com honra e respeito, você passa a tocar a sua vida de melhor forma. Eu entendi. juro, eu fiz isso para minha vida. Entendi, Cláudia. Entendeu? Entendi. Entendi. E eu vou fazer uma pergunta para você. E quando você percebe isso, e, por exemplo, seu irmão não percebe ou seu filho não percebe, de qualquer forma, você só cuida da sua parte. É isso ou não? Não sei, estou Então, perguntando. você sabe que às vezes para você constelar uma pessoa, a gente não precisa ter bonecos, né? Com simples perguntas, com simples sugestões de você colocar a pessoa no lugar da outra, com facilidade, você consegue resolver conflito. Você Caramba. consegue resolver conflito. Entende? Não sei se vocês estão me entendendo. Vocês Então, estão assim, eu não preciso entendendo? abrir. Olha só. Olha todo Exatamente. esse Empatia. movimento. Olha, Empatia. o mundo está gritando por protagonismo, autorresponsabilidade, Isso aí. empatia, colocar-se no lugar do outro. O que a gente mais faz na vida? Eu não gosto de uma coisa, eu vou lá e faço o quê? Ó, pá, sai da minha frente, tira isso da minha frente. Não é assim que a gente resolve as coisas da vida, né? Isso. A gente não se relaciona só com quem a gente escolhe, com quem a gente quer, tudo do jeito que a gente... Pessoas mimadas. Não. Então, a gente não resolve essas De questões, a forma gente nenhuma. exclui. E isso se manifesta. Eu estou falando aqui, mas quem é especialista? Cláudia. Entende? O fato, às vezes, de você se sentir excluído